Opa, seja bem-vindo aí à nossa aula de doutrinas da Igreja Batista, das igrejas ligadas à CBB, e uma análise aí da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Na aula passada falamos um pouco sobre a introdução, sobre alguns princípios e aquilo que essa declaração defende como sendo verdade, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro ponto: as Escrituras Sagradas. Lembrando que estamos analisando direto aí do site da Convenção Batista Brasileira, convençãobatista.com.br, para que não haja nenhum tipo de erro ao interpretar ou analisar esta declaração. Hoje, dia 30 de março de 2020, é a declaração que consta no site oficial da Igreja Batista Brasileira, da Convenção Batista Brasileira. E para esse primeiro ponto, nós estamos estudando a importância das Escrituras Sagradas. O que a Bíblia representa para o povo batista? O que a Bíblia representa para mim, para você, para as nossas igrejas? Como a declaração vai interpretar a importância e o que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Nesse primeiro ponto, então, vamos analisar. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Esse primeiro ponto, essa primeira frase colabora muito com o primeiro ponto que eu gostaria já de ler com você, que diz assim: ela, ou seja, as Escrituras, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. O que isso significa verdadeiramente? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é essa palavra, revelação. Ela tem um significado diferente fora da Igreja Batista, especialmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Para as igrejas pentecostais e neopentecostais, a palavra revelação tem uma significância de entender o futuro, de Deus mostrar alguma coisa do futuro ou alguma coisa que está encoberta na vida de alguma pessoa. Então é comum no meio pentecostal ou neopentecostal alguns pastores e líderes dizerem: olha, Deus revelou que vai acontecer isso, Deus revelou que vai acontecer aquilo. E essa é a significância que eles dão a esta palavra, a palavra revelação. Mas para o batista, e especialmente o batista ligado à Convenção Batista Brasileira, que está seguindo os princípios da declaração doutrinária das igrejas batistas brasileiras, a palavra revelação tem um outro significado. Não é descobrir o futuro, não é ver o futuro. Como diz o texto aí, a palavra revelação é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo ao homem. Ou seja, a palavra revelação para o batista é Deus se revelando através das Escrituras Sagradas. Por isso que para o batista ligado à Convenção Batista Brasileira, a palavra revelação significa Bíblia. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Deus estava oculto. Deus estava distante da humanidade por causa do seu pecado. E a humanidade não sabia o que Deus queria, do que ele gostava, do que ele não gostava. E aí então ele inspira homens a escrever sobre a natureza dele, o que é, o que Deus de fato é, e quais são os seus gostos, quais são os seus quereres, quais são as suas vontades, os seus ideais, os seus propósitos, o que Deus deseja para si mesmo, para os anjos, para a humanidade, para o céu, para a vida eterna, para todas as temáticas. Então, o Deus que estava oculto
agora está revelado através da Bíblia Sagrada. Ele se revelou, ele se anunciou, ele chegou para homens inspirados como Moisés, como Davi, como os apóstolos, e revelou a sua vontade. Ele disse: olha, eu sou assim, é assim que eu quero, esses são os meus desejos, esta é a minha vontade, os meus propósitos estão aqui. E ele foi se revelando à humanidade. Então, revelação para o Batista é entender a palavra de Deus, ou é, de fato, a palavra de Deus. Não é ver o futuro, é apenas entender aquilo que Deus escreveu. É isso que diz aí a declaração doutrinária. A Bíblia Sagrada é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. O Deus que estava oculto agora se revelou através da sua palavra. Isso tem dado muita confusão e às vezes teve um dia que eu fiquei quase 1 hora tentando explicar esse conceito para uma pessoa que estava saindo da Igreja Batista, indo para uma outra igreja, e lá o significado da palavra revelação já era outro, não era o significado que essa pessoa aprendeu durante quase toda a sua vida, por ser batista por quase toda a vida. Ok? Deu para entender? A significância é diferente. Segundo ponto, então. Sendo Deus o seu verdadeiro autor, foi escrito por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Bom, Deus é o autor da Bíblia, é a revelação dele, a vontade dele e a palavra dele. Mas ele inspirou homens, através aí de milênios, a dizer sobre a sua vontade. Então, esses homens foram inspirados por Deus através do Espírito Santo de Deus. Foi a forma do Espírito Santo que veio sobre esses homens e inspirou eles a escrever qual era a vontade ou o caráter de Deus para a vida das pessoas que queriam saber, que querem saber quem é Deus, quais são as suas características, qual é a sua vontade. E aí esses homens foram inspirados por Deus. Ponto 3. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Às vezes eu baixo o olho aqui para ler, porque eu estou lendo direto do site da Convenção Batista Brasileira, e como eu estou fazendo esta gravação aqui direto do site, para que você tenha mais segurança em que eu não modifiquei nenhum texto, a letra fica um pouco distante aqui, então eu peço um pouco de paciência nesse sentido. Eu não consigo ampliar a letra e o computador não pode chegar mais perto do que está. Bom, a finalidade aí é revelar os propósitos de Deus, como eu já falei, entender ou levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. São os propósitos da Bíblia. O pecador que precisa da salvação, ele pode buscar a salvação lendo a palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Se um pecador lê, ele pode se converter somente pela leitura da palavra de Deus. Edificar os crentes é aquilo que todo salvo deve fazer. Aquele que já foi salvo deve ler a Bíblia, reler a Bíblia, para se edificar, para conhecer melhor o seu Deus, para conhecer melhor a vontade, as características do seu Deus. É por isso que toda a igreja incentiva o estudo da palavra de Deus, porque é através do estudo da palavra de Deus que vamos conhecer melhor o nosso Deus. Ponto 4 diz assim: seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro
da instrução divina. Esse é um ponto que tem causado muita polêmica também, porque muitos teólogos modernos, eles entendem que a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, mas entendem que ela tem alguns erros, sejam erros históricos, ortográficos, erros cronológicos, e não é o que esse pastor aqui defende. Estou apenas dizendo que alguns teólogos modernos defendem esse tipo de ideia. E esse tem se tornado um ponto muito divergente, um ponto que tem criado muita discussão. Por isso, eu vou colocar aqui agora, vou sair um pouquinho de cena, vou colocar a aula do pastor Antônio Afonso. Ele dá aula aqui no curso eadbatista.com.br. Ele dá uma aula sobre teologia sistemática. E dentro da teologia sistemática, ele deu uma aula só sobre a inerrância da palavra de Deus, como cada um vê e como conciliar essas questões que alguns teólogos e alguns pastores têm levantado. Então eu vou sair de cena, permitir que o pastor Antônio Afonso dê essa aula. É uma aula de 8 minutos, fique conosco e você vai entender um pouquinho melhor sobre a Bíblia e a sua inerrância, porque a declaração está dizendo aqui que ela não tem erros. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Daqui a pouquinho eu volto. Deus te abençoe. Outro assunto dentro da teologia sistemática é a inerrância das Escrituras. O que nós entendemos como inerrância? Compreende que a Bíblia não contém erros de ordem doutrinária e fatual. Ou seja, o que a Bíblia descreve ali de doutrina é verdadeiro, o que a Bíblia descreve de fatos são verdadeiros. Então, não existem erros ali. Apesar das discrepâncias talvez científicas, dada a informação da época, talvez discrepâncias cronológicas, dada a despreocupação do autor, mas a Bíblia, apesar de tudo isso, ainda é a palavra de Deus e não contém erros fatuais e doutrinários. Para se crer que a Bíblia é a palavra de Deus, então, torna-se necessária a crença na sua inerrância. Se você afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não crê na inerrância dela, não há na sua posição, de fato, a firmeza em crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela, sendo a palavra de Deus, ela se torna inerrante, automaticamente. Volto a repetir, inerrante no que tange a doutrina e fatos, não no que tange a ciência ou cronologia ou coisa parecida. A forma como se crê na inspiração pode determinar a ótica da inerrância, né? Então, quando você se você crê na teoria do ditado, você vai ter uma visão da inerrância. Se você crê na teoria dinâmica, você tem uma visão da inerrância. Se você crê em outras teorias, você tem outra visão. Então, aquelas teorias acerca da inspiração é que vão delinear como que você vê a sua inerrância. Isso pode fazer com que a sua teologia seja um pouco mais radical, um pouco mais liberal, um pouco mais flexível, um pouco mais firme, dependendo de como você enxerga. O que nós podemos dizer é que a palavra de Deus é a vontade de Deus para o homem, para que ele possa agir conforme a sua regra de fé e de conduta. Mesmo no meio reconhecidamente evangélico, pode haver então opiniões diferentes sobre a inerrância. Um certo autor, Wayne House, em seu livro Teologia Cristã em Quadros, na página de número 32, ele mostra 4 posições acerca da inerrância, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Primeira coisa que ele nos mostra seria a inerrância plena, ou seja, tudo que a Bíblia descreve é verdadeiro, estendido para a história e demais ciências. Então, para essa linha de pensamento, a Bíblia tem uma inerrância tal que mesmo questões históricas, mesmo questões científicas, podemos tomar como verdadeiras. Mas aqui é bom ressaltar que os autores que creem dessa forma, eles reconhecem que quando falamos de ciência, estamos falando da ciência que limitava o autor daquele momento, naquela época, naquele contexto histórico. Então, não implica em um propósito primário de dar informações exatas acerca de ciência. Não, não é isso. Mas é que ela descreve aquilo que, na sua época, eles acreditavam. Então, essa seria a inerrância plena.
Outros acreditam na inerrância limitada, onde a Bíblia é inerrante somente no ensino salvífico, ou seja, acerca da salvação, acerca da doutrina da salvação. Ou seja, com relação a outros ensinos, não há uma preocupação com relação a isso. Pode haver erros, pode haver alguma discrepância, porque a preocupação aqui é que a Bíblia seja inerrante acerca da salvação. Outra linha é a inerrância do propósito. A Bíblia é inerrante no sentido de levar as pessoas a uma comunhão com Cristo. Então, além de salvar, ela também vai levar as pessoas a uma comunhão com Cristo, a ter um relacionamento pessoal com Cristo, a ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, nessa teoria, a inerrância do propósito, a ideia é o propósito de levar as pessoas a terem comunhão com Cristo. E por último temos a irrelevância da inerrância, onde ela é irrelevante para aquilo que a Bíblia propõe. Ou seja, se a Bíblia propõe falar sobre salvação, sobre o Espírito Santo, o que está envolvido ali, as outras questões de ciência, de história ou de qualquer outra coisa, é irrelevante. Não é importante. O importante é aquilo que a Bíblia propõe em falar. Tá certo? Então, aqui nós terminamos essa parte e temos que aprender a conciliar as aparentes contradições da Bíblia. E aqui eu quero caminhar para o final mostrando isso, como nós podemos conciliar essas aparentes contradições. Né? Quando você se depara com essas contradições, você precisa estar firme na sua posição bíblica e teológica para entender que a Bíblia tem as dificuldades, principalmente científicas e históricas, e você precisa sim analisar com uma certa tranquilidade, até mesmo com uma certa frieza e com imparcialidade científica nessa questão. Primeira coisa que a gente tem que observar é entender a limitação científica da época. Então, quando você pega a Bíblia, você tem que entender que ela foi escrita numa época onde o ser humano não tinha grandes conhecimentos tecnológicos, o ser humano não tinha grandes conhecimentos de ciências astrofísica, física, espacial, elétrica, nada disso, absolutamente nada. Logo, há uma limitação nessa questão. Outra coisa é aceitar que há uma progressão na revelação. Então você pode encontrar uma doutrina, aparentemente lá no livro de Gênesis, por exemplo, que ela pode parecer contraditória lá em Apocalipse. É apenas uma suposição. Não há contradição na palavra de Deus. Exatamente porque há essa progressão. Só que se você não consegue enxergar essa progressão, você tem dificuldades às vezes de interpretar as Escrituras como a palavra de Deus. Também tem que se avaliar os contextos. Existem contextos a serem avaliados. Então, quando você lê a palavra de Deus, você tem que lembrar que existe o contexto histórico, sociológico, geográfico e vários outros contextos que precisam ser avaliados. O próprio texto tem o seu contexto para ser avaliado, para que você possa ter nas Escrituras, de fato, a palavra de Deus. Também você tem que observar a narrativa. A narrativa é a maior parte da Escritura. Existem vários gêneros literários nas Escrituras, mas a narrativa é o maior de todos. Logo, se é uma narrativa, nem tudo que você lê vai ser doutrina, nem tudo que você lê vai ser lei, nem tudo que você lê vai ser algo profético, por exemplo. É apenas uma narrativa. Quando você olha dessa forma, fica mais fácil você compreender e separar as questões na Bíblia Sagrada. A narrativa implica em dizer que nem tudo que foi descrito compreende uma doutrina, compreende uma profecia, compreende um mandamento. Por exemplo, você pode encontrar diretrizes, que aliás é o último ponto desse momento. Há textos que apontam apenas para diretrizes. Um exemplo disso seria o livro de Provérbios. No livro de Provérbios existem vários provérbios, vários textos que não são mandamentos, porque provérbios, como o próprio título já diz, são provérbios, são palavras de sabedoria, são palavras de aconselhamento, são dicas para o seu dia a dia. Então, quando a Bíblia diz que você deve criar o seu filho nos caminhos do Senhor, que mesmo depois de velho ele não vai se desviar dele, não quer dizer que todo crente vai ter o filho de fato crente, que ele vai conseguir fazer com que seu filho seja de fato um servo de Deus. Não necessariamente, porque o que a Bíblia está dizendo ali é um conselho, onde você pode pegar como um princípio para a criação dos seus filhos.
Então, ficamos aqui com essa aula. Até a próxima, se Deus quiser. Bom, espero que você tenha compreendido um pouco melhor aí sobre a inerrância da palavra de Deus com o professor Antônio Afonso, as várias linhas diferentes que existem no mundo todo hoje, e a defesa que nós fazemos, a defesa da palavra de Deus e a defesa da declaração doutrinária, é que de fato a Bíblia não tem erro, ela não tem mesclas de erro em si, ok? Vamos para o próximo ponto. Ponto 5, revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Ela também revela o futuro, ela não fala só das características de Deus, só da vontade de Deus, só dos propósitos de Deus, da salvação, do passado, mas ela também aponta para o futuro, ela aponta para aquilo que vai acontecer, o julgamento de Deus, a salvação dos justos, a condenação daquele que não creu no nome de Jesus e outras revelações que são feitas em tantos livros, como Daniel, Tessalonicenses, Apocalipse, os evangelhos, Jesus falando da sua segunda vinda, como o evangelho de Mateus e muitos outros textos do Antigo e do Novo Testamento que apontam para coisas que ainda não aconteceram, que ainda vão acontecer. Ponto 6. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Bom, esse ponto é importantíssimo porque ele coloca a declaração doutrinária no seu devido lugar. Ele está dizendo que a declaração doutrinária ela é uma interpretação da Bíblia, mas a regra de fé, a regra de conduta é a Bíblia. A declaração doutrinária é uma interpretação da Bíblia. Por isso ela, como sendo um documento, ela não pode ferir a Bíblia e nem se colocar acima da Bíblia. Ela está dizendo, a Bíblia está acima da declaração. A declaração ela interpreta a Bíblia. A Bíblia está aqui e aqui está a interpretação da Convenção Batista Brasileira da Bíblia. Mas ela sempre estará acima da declaração. Por isso, em nenhum ponto a declaração pode ferir a Bíblia de forma alguma. Assim como eu, pessoalmente, entendo que não fere, né? Apenas colabora e interpreta a Bíblia. A Bíblia é a única autoridade em termos de religião para a vida do homem. Ok? Nosso último ponto vai dizer assim: ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Esse ponto fecha o pensamento desse artigo, do artigo 1º, Escrituras Sagradas, de uma forma muito boa, porque ele começa dizendo que toda a Escritura Sagrada é a revelação de Deus, é Deus se revelando ao homem. É Deus que estava oculto e que agora se revelou, que agora disse o que Ele quer, quem Ele é, né? Quais são os seus propósitos, desejos e etc. Quem melhor do que a vida de Jesus para interpretar tudo isso? É por isso que o ponto 7 vai dizer que a Bíblia deve ser interpretada, mas sempre que possível, analisando e interpretando à luz do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra que desceu do céu. É como se Deus estivesse tentando se comunicar com um homem e o homem não estivesse compreendendo de forma plena. E aí então Jesus Cristo vem como palavra encarnada, como uma vida que glorificou a Deus e que cumpriu toda a palavra de Deus. Por isso que é importantíssimo analisar toda a Bíblia, mas sempre que der, analisar quanto a Jesus, né? Que toda a Bíblia está apontando para a vida de Jesus, para a salvação e para aquilo que Ele é, que é a palavra encarnada. Ok? Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a declaração doutrinária. Na nossa próxima aula nós vamos estudar sobre Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade,
Te aguardo na próxima aula. Que Deus te abençoe.